Então ele não estava lá. Aí o MP pode falar, não, então a gente vai atrás dessa filmagem, né, nessa fase de razões, ou isso já precluiu? Bom, tem duas correntes aí, né? Tecnicamente já precluiu, né, cara? Porque está em fase de razões, a não ser que fosse um fato novo que estivesse surgindo. Se isso já existia e não foi ventilado pelas partes porque eles não quiseram, deixou precluir, né? Mas quem ainda insiste em reconhecer o princípio da verdade real, né, poderia ser aberto, quebrada aí essa sequência. Eu sou contra isso, né? Mas aí você encontra alguns pensadores que falam que poderia, antes da sentença, ser requerido, até por força do 479 lá, que fala que lá no júri, só 3 dias antes da audiência, que você pode, até 3 dias antes do plenário, você pode juntar o documento. Eu sou contra, entendeu? Acho que já precluiu. Agora, cara, se o Ministério Público não juntou, não tem necessidade de você pedir para juntar, porque é só você sustentar que não tem provas suficientes para a condenação. Porque se o Ministério Público não juntou, na pior das hipóteses existe uma dúvida, se ele estava ou se ele não estava. Então, se existe dúvida, teria um dúvida pro réu, pô. Então, na dúvida é melhor nem falar, deixa quieto. Pô, muito melhor. Eu, particularmente, faço isso. Quando o promotor... Por isso que eu falo, às vezes você está numa audiência, ninguém está citando o nome do teu cliente, está tudo correndo bem lá, às vezes é um concurso de pessoas. Para que tu vai ficar fazendo pergunta se ninguém está citando o nome do teu cliente? Quanto menos falar o nome do seu cliente, melhor para você em alegações finais. Aí você prova a inexistência provavelmente de participação dele. Entendeu? Obrigado. Valeu. Bom, a galera já está de férias, né? Hoje é o último dia, praticamente. Na verdade, eu vou bater só um papo com vocês aí a respeito aí do trabalho e da prova, né? Foi um processo referente a um crime lá da Maria da Penha, né? Esse processo é real. Confusão de marido e mulher lá, aquela maluquice toda. E eu coloquei a denúncia porque tem muita gente que ainda não viu uma denúncia, né? Eu até tenha visto, até para estudar depois e ver o que poderia ser útil para a defesa, né? Questão aí interessante que a gente vai observar, até vai cair nisso aí, Cristiano, você estava falando, só que um pouco diferente. Quando termina a instrução, né, é possível que o Ministério Público adite a denúncia, né? Alguns são até contra, ainda muita coisa para refletir sobre esse aditamento da denúncia, né? Se é possível ou não, né? Muitos sustentam que sim, porque o réu, alguns sustentam que o réu não se defende do tipo penal, mas se defende de fatos, e se durante a instrução criminal surgem fatos novos a ponto de imputar algum outro crime, né, é possível que se faça o aditamento. Nesse caso concreto aí, eu estava lendo, foi até intimado sexta-feira, que o Ministério Público apresentou mais uma imputação. Então, eu tinha apresentado 129, 147, e depois da instrução, comprovado lá que o cara com raiva destruiu as coisas que ele tinha dado para ela. Sapato, roupa, essas porra aqui de briga de maluco aí. Aí o MP agora editou a denúncia, incluindo o crime de patrimônio, né, particular, 163. É possível? Bom, pela lei está lá escrito lá que é possível, mesmo estando
Já o juiz terminou a audiência, ele foi analisar o meu requerimento de pedido de liberdade provisória, concedeu a liberdade, o cara está solto, mas o MP foi e ingressou com um aditamento. E, obviamente, fazendo esse aditamento, tem que ser aberto prazo para a parte contrária, que no caso é o réu e eu, advogado de defesa. Eu vou fazer as minhas manifestações contra o aditamento e, de repente, vou ver se eu vou recorrer ou se eu não vou, enfim, estou pensando em que eu vou fazer nisso. Mas, no geral, aquela peça ali, na defesa, o que eu queria que o pessoal observasse seriam as possibilidades, né, que você poderia explorar ali naquele caso concreto. Então, gente, eu vi o trabalho, né, assim, eu venho falando isso para vocês de bastante tempo. Vocês estão muito seco nas respostas, muito seco, muito limitado nas coisas. Vocês precisam acordar, porque quando estiverem atuando, vocês vão precisar verificar uma doutrina, uma jurisprudência. Teve gente que foi por uns caminhos assim que, falando de legítima defesa, cara, não tem como sustentar legítima defesa nisso. Toda defesa que você vai fazer, ela tem que ser legítima. Quando eu falo legítima, é no sentido dela poder encontrar amparo, né, dentro dos fatos e dentro do direito, das provas que eles estão produzindo. Senão fica uma coisa quase que uma confissão. Porque se for para fazer uma fundamentação sem pé, sem cabeça, sem um fundamento sólido, cara, é melhor você falar para o seu cliente confessar, porque ele já tem a questão da diminuição da pena pelo fato dele confessar o tipo penal que ele praticou lá. Então, quando for fazer isso, eu perguntei qual seria o remédio, quais seriam os fundamentos. Teve gente que só bateu nos requisitos do 312, que não podia ter prisão preventiva, mas não deveria ter prisão preventiva? Verdade, não deveria. Mas qual seria a solução? A melhor de todas seria a aplicação da liberdade provisória vinculada, sem fiança, né? Tá, mas independente disso, já que o juiz não concederia a liberdade provisória, né? Porque a gente também tem que ver que, nesses casos de prisão em flagrante, o juiz da custódia, em regra, ainda mais no caso dele, que na custódia a audiência foi feita por uma defensora, por um defensor, não sei, o mais complicado de tudo é que o juiz não tem elementos probatórios, pelo menos favorável ao réu. Então fica muito difícil você soltar um cara numa situação dessa, né? Uma pessoa numa situação dessa. Mas muitos poderiam ter sustentado que, mesmo que ainda não tivesse uma prova, né, contundente, né, no momento da audiência de custódia, que pudesse ser avocado o 318, poderia ter sido aplicado lá uma medida, né, de afastamento, poderia ter sido aplicado uma medida cautelar do 319, como foi no caso concreto. Então, existiam outros argumentos para serem feitos, que o pessoal passou batido, né? Isso é preocupante, tanto para quem vai fazer uma prova, quanto no caso concreto. Então, por exemplo, na audiência, quando terminou essa audiência, eu pedi a palavra e renovei o pedido de liberdade provisória dele. E aí informei o juiz que, de tudo que tinha transcorrido na audiência, não havia prova dessa gravidade toda, foi um fato isolado, ele era primário, bons antecedentes, a própria lei permite essa possibilidade, o 318, 319, 282 de CPP, tudo isso traz opções para o juiz, para ele conceder a liberdade provisória. E, nesse caso, o MP até foi a favor da liberdade provisória, tendo em vista do que nós conseguimos produzir durante a instrução. Então, o juiz da instrução e julgamento, óbvio que, uma vez produzidas as provas, ele agora está mais seguro se ele solta ou se ele não solta a pessoa, né? Então, os argumentos principais que eu usei
foram transcorrido a audiência de instrução e julgamento, não ficou caracterizada a violência aparente que existia, né, que espancou, pisou na cabeça, enfim, não tinha tudo isso. E aí tinha depoimentos policiais, tinha depoimentos de outras pessoas que eu coloquei na tese, lá na defesa, que compareceram ao local depois. Juntando tudo isso, você consegue chegar a um resultado favorável, que seria a colocação dele em liberdade. Foi colocado em liberdade, ele está respondendo o processo em liberdade, mas o trabalho em si, o que me espantou em muitas pessoas, né? Muitos ficou no copia e cola de algum lugar, outros copia e cola do próprio colega, mas o que me preocupa nessa história toda, volto a afirmar, é a questão da fundamentação. Precisa dar uma olhada nessas duas fundamentações, de todo mundo, porque não dá para ficar na casinha, não. Poderia ter avocado, cansei de colocar aí legislações extravagantes, inclusive fora do nosso estado, Pacto de São José da Costa Rica, direito civis, uma série de outras legislações que eu já coloquei aí, que pode ser avocado, né? E não foi apresentado por vocês. Então fica aqui a minha observação no que diz respeito. Quando eu falo, quando você for fazer uma prova, alguém pedir para você fazer uma análise, gente, uma análise nada mais é do que um relatório, né, dos fatos que estão sendo levados, do que está acontecendo, dos direitos que foram supostamente agredidos, dos direitos que podem ser aplicados, do direito do réu, do direito da vítima. E aí sim você trazer, juntar. Teve gente que até que fez isso, teve gente aí que fez um trabalho muito legal, colocou jurisprudência, botou até uma doutrina que eu achei bacana. Então isso é bacana, isso é legal, isso enriquece você quando estiver trabalhando. Porque no caso concreto, gente, você vai usar isso, não tem jeito, tá? Assim, muitos mesmo. Se for para um caso concreto e utilizar os argumentos que utilizaram aqui, vai ser um fracasso, né? Vai ser um fracasso, assim, digo processualmente falando, porque no momento desse trabalho, a gente está partindo do princípio que ainda não teria tido audiência de instrução e julgamento. Então, obviamente que o juiz que está lá ainda não tem a certeza se vai soltar ou não o cara. Mas a análise era para fazer sobre principalmente a ponderação, a razoabilidade da decretação da prisão, você está entendendo? O tipo penal em si, em que pese, né, ser e ter a possibilidade da prisão pela própria Lei Maria da Penha, era para ter discutido. Uma coisa que ninguém falou, cara, incrível isso, incrível. Era lesão leve, nitidamente ali estava com uma lesão leve. E aí a medida de prisão, né, por força da Maria da Penha, ela foi extremamente desproporcional. Eu li tanto na turma de vocês quanto na turma da manhã, eu comentei isso. O pessoal não observou a questão da lesão leve, né? Porque você pega um 129 da Maria da Penha, por exemplo, que já é ruim, mas, tem que analisar. Se eu tenho um cara que supostamente agrediu a mulher, né? Porque ele fala supostamente, não é porque eu sou advogado de defesa, não, porque tudo é suposto mesmo, porque às vezes a mulher agrediu o cara também. Não justifica, mas explica o contexto todo. Então, se nesse caso o juiz pega o auto de prisão em flagrante e vai avaliar, vai verificar se houve lesão, mas que lesão é essa? Se é uma lesão leve, será que é o suficiente para determinar o cárcere de uma pessoa, num caso isolado, primário? Tinha tanto argumento para ser utilizado que, sinceramente, eu me espantei com um mínimo de apresentação de argumentos plausíveis por muitos alunos, entendeu? Mas
Isso é uma crítica construtiva. E aí, minha galera, ó, sinceramente, não tem nem como argumentar para mim, professor, mas eu nunca vi prática, não sei o quê. A gente não estava falando de prática, eu não pedi para fazer peça. O que eu falei, você já tem, o que eu pedi, né, eu dei, e faço isso sempre, antecipo um pouco, para o aluno já começar a ver as coisas que vai ver daqui a pouco em prática. Que pode ser comigo ou não sei quem vai ser o professor, a gente não sabe. Mas, independente disso, esse trabalho aí não precisaria de prática, precisaria de conhecimento jurídico, ou demonstrar esse conhecimento jurídico, que era direito penal e processo penal. Tanto que o crime era lesão corporal, à luz da Lei Maria da Penha, ameaça, à luz da Lei Maria da Penha, e a questões processuais. Isso vocês já sabem, já passaram por isso. Então, quando for fazer prova, eu fiquei imaginando essa questão na prova da ordem. Né? Se cair uma questão dessa assim, na prova da ordem, muitos aí teriam graves problemas para passar. Bom, se eu estiver com vocês, eu estaria dando prática, né? Se for eu que estiver com vocês, aí eu vou estar dando prática e aí realmente eu vou com certeza passar isso. E vai ser muito mais aprofundado, porque a gente vai estudar como fazer, o que abordar. Aí espero que a gente já esteja, né, presencial. A gente vai fazer audiência, né? Simulado, eu tenho essa pretensão. Agora, não sei se sou eu, gente, sinceramente, a gente não sabe quem vai ser o professor, né? Se for eu, certamente a gente vai ver isso com muito mais profundidade para... É só você escolher, você não pode escolher as turmas que você quer? Não, quem dera. Fala que é a sua melhor turma, porque a turma é a melhor mesmo, que você tem um amor pela turma e quer continuar trabalhando com a turma. Meu Deus, tão simples. Quer que eu fale? Eu sou ótimo argumentando, falando essas coisas. Quem decide... Só um minuto, gente, estou falando com o aluno aqui, que o aluno não sabe esperar, às vezes, uma nota, às vezes equivocada, que às vezes digita errado, ele fica nervoso. Depois eu olho. Sara, não sou eu que escolho, entendeu? Se eu pudesse escolher, certamente estaria, eu vou estar, mas não sou eu. Então, eu estou falando assim, eu sempre antecipo. Se vocês repararem, desde o primeiro período, eu sempre joguei casos reais para facilitar, para trazer para uma proximidade da realidade, né, da gente. Se for eu, quando tiver júri, a gente vai poder marcar, passar um dia. Se não for o meu, pode ser de alguém, a gente passar o dia inteiro no plenário, estudar, enfim, é legal. Não sei, tem que aguardar para ver, Sara. Vamos ver como é que vai desenvolver isso aí. Porque aí tem o Ronald também que dá aula, né? Então não sei como que eles vão fazer essa divisão. Quem faz a divisão é a coordenação. E aí eu não sei como é que vai ser isso. Mas independente de quem quer que seja, em questões, como eu ainda agora estava falando aí com o Cristiano, né, a gente estava conversando, tem que estar ligado, né, porque às vezes não é prática, às vezes a questão é lógica, a questão é de interpretação, mas se vocês tinham tranquilamente condições de responder mais aprofundado, entendeu? Quando eu falo mais aprofundado, gente, precisa ser técnico, entendeu? Precisa ser técnico, tá? Então, por exemplo, o que eu falei, a prisão foi boa? Pô, eu acho que não. Eu, se eu fosse juiz no primeiro momento, não sei se eu soltaria o cara, né? Porque o auto de prisão em flagrante, ele vem muito sem informação, vem lesão, mas a gente não sabe, em princípio. E eu consegui detectar que era uma lesão leve, porque senão já teria sido informado que seria uma lesão grave, aí já teria essa informação. Mas, assim, vocês poderiam ter pontuado, ó, tem a possibilidade de soltar porque é desproporcional, porque é uma lesão leve, né? O Estado, ele busca exatamente a liberdade, não a segregação. Aí entrava o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade.
entrava as medidas cautelares, né, e até esse de afastamento prevista lá na lei. Então, faltou passar nesses detalhes que vai fazer diferença, né? Todo mundo só focou assim em uma coisa, todo mundo assim, a grande maioria. Teve gente que foi muito bem, tá? Mas a grande maioria focou presunção de inocência, o Estado Democrático de Direito e a regra é a liberdade. Pô, não é só isso que a gente tem, não é só isso. Você vai colocar isso como um ponto forte? Vai, não tenha dúvida. Mas para eu chegar a esse ponto forte, eu tenho outras coisas que alimentam isso. Com o exemplo que eu estou falando, o tipo penal. Pô, tipo penal é para manter alguém preso? Em princípio, não. Aí você fala assim, Zé Carlos, mas pô, se eu soltar o cara, e se eu solto o cara vai lá e mata a mulher. Porra, é o risco do negócio. É o risco do negócio. Até porque, por exemplo, esse tipo penal, esse cara, mesmo que ele seja condenado, se for condenado, ele vai pegar a pena mínima, porque a lesão é leve. Então, veja bem, nem preso esse cara fica. Então, também ninguém garante que ele pode ter uma condenação e amanhã depois surtar lá e matar a mulher. Isso faz parte do viver, gente. Infelizmente, o que as pessoas querem, o direito não vai poder dar. Nesse caso, né, que seria uma garantia de vida da mulher. Não tem como, é impossível. É óbvio que tem casos absurdos, que o cara responde como ele é 3 vezes, o cara está na rua. Né? O problema é que tem uma lei que tem medidas cautelares que o Estado não tem como cumprir essas medidas cautelares, não tem como fiscalizar, né? Não tem como fazer isso. Então, cuidado aí quando vocês forem fazer essas respostas, seus trabalhos. Não sei se vocês encontraram muita dificuldade, aí é com vocês podem, o microfone está aberto para quem achar alguma coisa, quiser pontuar alguma coisa. Eu acho que esse tipo de trabalho acrescenta bastante, né, porque vocês começam já a adiantar, tem que adiantar mesmo. E a prática jurídica é uma coisa que passa rápida, né? A gente vê, as aulas passam rápido, né? Então, por isso que eu sempre gosto de levar alguma coisa real para dentro da sala de aula, tá? Espero, assim, que vocês possam ter aproveitado, né, esse trabalho e deixem aí, releiam de novo. Eu fiz até a defesa preliminar, depois, se quiser, eu até posto lá a defesa preliminar. Isso que eu ia falar, se for colocar tipo um gabarito para a gente ter uma noção mais ou menos de como se monta, o que precisa realmente abordar ou não, acho que também vai dar uma luz para a gente. Porque assim, eu acredito que a turma até saiba o assunto. O problema é na hora de expressar, de montar, porque a gente não tem essa prática, a gente não tem o hábito de fazer, assim, estou falando por mim, tá? Não posso responder em nome da turma. Mas, assim, fazendo a prova, foi um tipo de dificuldade que eu tive. Então, para poder pesquisar como é que poderia montar, se a ordem, como é que começa, se é pelos princípios, se eu já vou direto nas soluções, nas teses. Então, acho que isso... Sara, olha só, o que acontece? É que eu falei lá atrás, mas vamos recapitular. A gente tem que fazer o seguinte, sempre, Sara, sempre tem que funcionar assim. O que é a defesa preliminar? O nome já diz, defesa preliminar. Então, veja bem, se eu tenho um bom direito, e como que eu vou saber que eu tenho um bom direito, Sara? Quando eu pego o caso concreto, eu analiso o caso concreto e analiso as provas que estão ali dentro. E tanto das que já foram produzidas e das que eu também vou produzir, ok? Eu tenho que ter esse conceito fechado na cabeça de ler o processo. Veja bem, quando o réu ele é intimado, ele tem 10 dias para apresentar sua defesa preliminar. Então, eu tenho 10, em tese, se o cara chegar aqui hoje, foi intimado hoje, eu tenho 10 dias para mim fazer a minha defesa preliminar. O que eu tenho que fazer no primeiro momento? Entrevistar ele, né? Depois vou ter acesso aos autos e vou, dali, ver todas as provas possíveis que já estão no processo e todas que eu vou produzir através da entrevista que eu fiz com o meu cliente.
Depois que eu fechei esse raciocínio, né, antes de eu apresentar, isso tem que ser feito, Sara, antes de apresentar a defesa preliminar. Por quê? Porque eu tenho duas formas de apresentar a defesa preliminar. Se nesse contexto todo, que eu estou falando para vocês, de avaliação de fato, provas que foram produzidas e que eu vou produzir ainda, e eu entender que eu tenho uma prova ou um conjunto probatório, e aí eu, particularmente, coloco nota 8 no mínimo, eu enfrento o mérito na minha defesa preliminar. O que é o mérito? Vou apresentar as provas que eu quero produzir bem escancaradas, vou enfrentar teses defensivas já de cara, porque aí eu posso conseguir uma absolvição lá no 387, absolvição sumária. E aí vale a pena, Sara, você fazer essa defesa aprofundada, no sentido de valorar prova já e valorar também as questões de direito e de fato, para tentar convencer o juiz, por exemplo, que o sujeito agiu em legítima defesa, ou que foi uma negativa de autoria. Se eu tenho provas para isso, e aí você tem que pontuar isso. Ah, Zé Carlos, como é que eu vou pontuar? Porra, é a lógica. Se eu tenho uma testemunha falando que o meu cliente praticou o crime, eu tenho 4 testemunhas dizendo que ele não praticou o crime, obviamente eu tenho uma prova número 8. Né? Por quê? Porque eu tenho 4 contra 1. Né? Então, se eu tenho uma testemunha falando que o meu cliente praticou o crime, se o meu cliente fala para mim que ele não estava no Brasil, estava viajando, me apresenta o passaporte com visto de entrada e saída do país naquele período, é óbvio que eu vou entrar de sola, vou apresentar uma negativa de autoria e vou pedir absolvição lá no 387. Não vou deixar se querer que esse processo siga. Agora, Sara, se eu não tenho, como nesse caso concreto aí, que eu vou colocar a defesa preliminar, eu não tinha uma prova assim boa que pudesse falar que não foi ele, que pudesse falar que ele agiu em legítima defesa, que pudesse falar que estava em estado de necessidade, qualquer outra tese defensiva. Não tenho, eu não tinha uma prova para isso. Então, eu vou postar a defesa que eu fiz. É uma defesa preliminar, prévia, né? Que eu não me aprofundo e não fico dizendo para o juiz, para o promotor, qual vai ser a minha tese. Até porque eu tenho ela na cabeça, mas não quer dizer que vai ser essa. Pode ser que no dia as coisas mudem. E até mudou, até melhorou muito lá, né, das perguntas que eu fiz e tal. Agora, em alegações finais, Sara, eu vou entrar de sola. E agora eu vou apresentar todos os argumentos que a gente vai ter que fazer para tentar absolver o cara. Ou, no mínimo, diminuir a pena. Aí vem a questão da lógica. Qual é a ideia principal? Primeiro, buscar absolvição. Se não conseguir absolvição, conseguir uma pena mínima possível. Então, isso a gente vai aprender muito, vai ser a montar, tá, gente? Lá na prática. Mas vocês já têm que ter esse conhecimento. Para ter esse conhecimento, por que vocês têm que ter esse conhecimento? Porque vocês já estudaram isso. Vocês já estudaram legítima defesa, vocês já estudaram a teoria do crime, já estudaram o processo, estudaram tudo isso. Então, raciocinar juridicamente, vocês já sabem. Vocês podem ter dificuldade na hora de construir a peça. Isso aí tudo bem. Mas o raciocínio é esse, Sara, tá? Então, toda vez que você for atuar em um caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que vai, por exemplo, sexta-feira o cliente chegou, me contratou aqui, ele já tinha 8 dias de intimação, o prazo vencia hoje, para apresentar a defesa preliminar. Eu tenho condições de apresentar a defesa preliminar? Claro que não. O que eu fiz? Fiz uma petição para o juiz, juntei a procuração com a data de sexta-feira, aliás, vou ter até com a data de hoje, dizendo que eu fui contratado hoje e, portanto, quero a devolução do prazo de 10 dias para que eu possa, segundo o princípio da ampla defesa contraditória, apresentar uma defesa digna. Entendeu? E já protocolei de manhã e já saiu a decisão. Ele concedo o prazo requerido pela defesa. É óbvio, é o mínimo que o cara tem que fazer. Então, agora eu tenho 10 dias para eu avaliar o processo e vou chegar a essa conclusão que eu estou falando com você aqui.
Se eu chegar à conclusão que eu tenho um conjunto probatório de nota, eu estipulo 8, tá, gente? Tem gente que estipula mais, tem gente que estipula menos. Eu boto 8. Acho que se eu tiver uma prova boa, nota 8, eu apresento o mérito, vou tentar absolver o cara de cara. Principalmente em crimes de tribunal do júri. Agora, se eu sei que o cara vai para o júri, se eu sei que o cara está ferrado, não tem prova, as provas são ruins, tudo contra ele, eu vou apresentar a peça que eu vou juntar daqui a pouco mais para vocês aí, que foi exatamente a peça do Samuel, tá? Aí lá, você vai ver que eu vou dizer que os fatos não aconteceram conforme narrado, vou requerer as diligências, produção de provas, testemunhais e por aí vai, e vou para a audiência, vou para a briga, né? Lá na audiência eu me desenrolo lá. Agora vai abrir prazo para as alegações finais, né? Vai abrir prazo para as alegações finais, aí sim, aí eu vou enfrentar todo o mérito das alegações finais. O que é esse mérito aí? O que eu posso explorar de fato, de direito, qual a minha tese defensiva, tudo isso eu vou explorar nessas alegações finais, tá? O que eu quero chamar a atenção é: esquece o modelo, esquece a prática por enquanto e foca no conhecimento de vocês. Vocês teriam condições de resolver esse problema. Pelo menos, tá? Por quê? Porque já passou por isso. Tudo que a gente vai arguir, tudo que eu arguí na defesa preliminar, se você olhar aí, que eu vou postar depois, você vai ver que a gente posta que a gente já estudou, quantidade de testemunhas, as provas a serem requeridas, os princípios da ampla defesa, contraditório, paridade da arma, está tudo lá na peça. Entendeu? Então vocês têm que se ligar nisso. A prática vai vir com calma, vai vir com o tempo, tá? Vocês vão ter um período aí para prática aí, né? E aí a gente vai bater. Falta um pouquinho dessa astúcia, como se fosse, eu já tenho eu já tenho muito tempo de prática. Então, por exemplo, a questão do corpo de delito dela, isso foi uma coisa que eu falei, cara, ela se machucou, não se machucou, foi leve, não foi, subtende-se que foi leve. Então, tipo assim, como a gente não tinha o processo todo, a gente não tinha muitas informações, e fiquei muito na dúvida também se pudesse criar aquelas possibilidades do e se. Ela falou alguma coisa, ele na hora da raiva... Você agiu correto. Agora, por exemplo, vamos imaginar, então, que isso fosse uma prova da ordem na segunda fase, que seria subjetiva. Nós teríamos um problema na prova, que, em tese, ela poderia não estar completa, mas você não pode ficar arriscando isso. Então, o que você faria? Bom, tendo em vista que a prova, tendo em vista que a questão não trouxe elementos, né, que deixasse claro se tratava de lesão leve, grave ou gravíssima. Se for leve, há de convir que essa questão da prisão foi totalmente, né, desproporcional por causa disso. Porém, se no caso, né, for uma lesão gravíssima, a situação já complica um pouco mais, mas em razão disso nós ainda poderíamos observar o Estado democrático de direito, você poderia sair por aqui, entendeu? Veja que eu não estou criando si, eu estou colocando possibilidade que a questão provavelmente não tenha trazido. Sim, fazendo a pesquisa também para a prova, tem jurisprudências no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, falando sobre o caso de ameaça no calor da emoção. Aí começou a dar, tipo assim, um outro norte, mas sem criar a possibilidade do e se, trabalhando com o que eu tinha de informação. Acho que a maior dificuldade foi isso, porque a gente não tinha muita coisa. E se falou isso, se aconteceu isso, porque a testemunha era prima dela. Tipo assim, a mulher não vai ficar contra a prima. Raramente você encontra um parente que vai, né, que vai falar a verdade, né? Enfim. Então, na hora de criar as possibilidades de defesa, fiquei muito naquela situação, mas eu posso criar o e se, né? Se eu falo até a minha dúvida. Mas aí esse se que eu falei foi um se de você criar um leque de resposta sem alterar o fato. Sim, depois eu consegui entender. Eu fui é porque na hora, acho que, tipo assim, como a gente não tinha muitas informações, eu acredito que, sim, tô falando por mim, né? Na hora de criar, procurar as teses, montar uma tese de defesa, eu fiquei muito na dúvida, porque eu não sabia a questão da lesão,
Eu não sabia se os policiais, quando chegaram, eu já tinha assim, acalmado os ânimos, se ele estava com a faca na mão, se não estava, se foi feito perícia na faca, se não foi, se ela tinha marcado a faca, se não tinha. Então, tipo assim, eram N situações que talvez, de repente, na hora lá, fossem questionados e não estava relatado, entendeu? Uhum. Eu até baixei, eu tenho o processo completinho, né? Tranquilo. Se for eu que for ficar com vocês período que vem, a gente vai estudar esse caso analisando ele por todo, né? Desde o auto de prisão em flagrante até a audiência. Então, vocês vão ter uma gama de informações muito grande para poder a gente discutir, não só esse como outros, que eu costumo liberar. Então, a gente vai poder. Esse é um caso que vale a pena dar uma analisada, exatamente que eu estou no processo todo desde a prisão em flagrante, né? E a gente vai conseguir chegar a esses detalhes que você está falando. Mas o si principal que realmente eu sou contra, que eu chamo muita atenção de vocês, é para o si, para não mudar a questão, né? Mas se a questão não trouxer tudo que deveria ter trazido, você pode, Sara, responder da forma que eu te falei, entendeu? Desde que você mencione que, em razão da ausência, né, de informações mais completas, poderia ser tais possibilidades, entendeu? Mas você tem que deixar claro para o examinador lá, porque o cara da ordem lá, ou seja, quem for corrigir, ele tem que ter na cabeça dele o seguinte: ela entendeu, ela só não tem informação completa para ela, mas ela entendeu, isso que eu quero, beleza. Tipo assim, ela sabe os dois caminhos, se por um lado, o que pode acontecer para o outro. Se por um lado for mais leve, ela vai agir de tal forma, se for mais grave, ela vai agir de outra. É isso que o cara quer. Eu porque acho ele vai olhar aquilo e vai fazer. Se a gente conseguir fazer mais trabalhos assim em aula, eu sei que o tempo é muito corrido, é muito complicado parar para poder ficar fazendo exercício, mas eu acho que seria bom, porque na hora da prova a gente não fica tão, tipo assim, a gente não fica tão, o que vai facilitar mais agora é que vocês vão ter um período de prática, né? Aí vai dar para fazer isso, entendeu? Porque ser presencial, né? Como é que online, prática vai ficar complicado. Não, mas prática dá para fazer, mesmo online dá para fazer, pô. Dá? Dá para fazer. Eu vou ser a réu, eu já sei que eu vou ser a réu, já estou ciente disso. Tu vai ser a barraqueira lá, a vizinha fofoqueira, a barraqueira. Não vou ser nada, porque eu não faço fofoca. Olha, Zé Cato, deixa de ser fofoqueiro, deixa de fofoca aí. Não, mentira, você vai ser a testemunha, pronto. Mas, gente, o que eu chamo a atenção é o seguinte, volto a falar. Eu, quando fizer as alegações finais, não vou colocar agora, eu vou fazer essa semana. Não, essa semana não vou fazer, que talvez ainda vou ver se eu vou recorrer, não. Mas quando eu fizer as alegações finais, eu não vou liberar de imediato, porque a gente vai tratar isso se for eu. Se não for eu libero. Mas se for eu que for dar aula para vocês, a gente vai tratar desse assunto e eu vou querer explorar as alegações finais de vocês. Não adianta eu botar alegações finais e o pessoal fica copiando. A ideia não é essa, né? Eu posso botar outras alegações finais para dar um parâmetro para vocês, né? Então, assim, vai surgir legal. Eu acho que vai clarear a questão da prática no módulo de prática. Mas o módulo de prática, ele necessita da teoria. Então, vocês já tiveram teoria. Obviamente que você vai ter que saber a quem endereçar. Isso vocês já estudaram. Porra, isso é competência, ela é de processo penal, tem que saber, né? Fala aí. Pode falar aí no áudio aí. Eu vou abrir aqui, porque tem gente que está digitando. Cara, a tornozeleira, na verdade, Cristiano, eu acho que nem precisa de tornozeleira, não. Tem casos que você não precisa de tornozeleira, não. Até porque se o cara quiser matar com tornozeleira, a polícia não chega a tempo, não. Entendeu? Sinceramente. Eu acho que a tornozeleira não tem nenhum tipo de utilidade, gente. Para mim, eu não vejo utilidade nenhuma. O que a gente vê de casos aí de pessoas morrendo porque mesmo o réu estava com tornozeleira, então não vejo muita eficácia. Mas poderia ser colocado lá, né, como medida cautelar,
né, a utilização da tornozeleira. Poderia, sem problema, né? Tem tantas outras que poderia ter ido lá. Assim como foi estipulado para ele. Foi estipulado para ele na audiência, que eu consegui lá a liberdade dele, que ele ficasse afastado, que ele, né, enfim, aquelas porcaria toda que a gente sabe, não pode se encontrar, não sei o quê. E pior, aí a mulher agora está enchendo o saco do cara que quer conversar com ele. Eu falei, pô, tu não vai conversar com ela nada, né? De jeito nenhum. Essa daí pode descartar, que isso aí é problema para você. Daqui a pouco ela te joga na prisão de novo. Se Por você quê? cair... Ele queria voltar com a mulher ainda? Ela queria conversar com ele ainda. Não sei se ela se Pelo amor de arrependeu. Deus. Aí eu falei, olha, essa mulher é do capeta, porque é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Ele ficou preso 2 meses, né? E na audiência ela tocou terror contra ele, né? Eu consegui desmascarar ela, mas ela tocou terror contra ele. Falou que pisou na cabeça, pisou no pescoço, falou que estava ensanguentada, e eu provei que não tinha nada disso. Eu falei para ele, se ela teve 2 meses para se arrepender. Na audiência tocou terror ainda, né? E você acha o quê? Que ela quer o quê com você? Isso aí não é coisa boa, não. Aí eu proibi ele de ter qualquer tipo de conversa com ela. Aí ele até perguntou, mas se ela fosse, eu falei, aqui eu não quero ela, não. Não tem nada para falar com essa maluca, não tem nada. Sua esposa, tudo bem, mas eu não quero papo com ela, não. Não tem nada para falar com ela. Eu não recebo ela no meu escritório. Né? E te aconselho a você também não ir para lugar nenhum, não. Né? Então, assim, a mulher maluca, a mulher complicada, 2 neurônios. Mas ela também é doida, querer voltar com um cara que meteu a porrada nela, supostamente meteu a porrada nela. É isso que eu tô te falando, Sara, não foi isso. Não foi porque eu estava na audiência e vi, não foi isso. Houve agressão? Houve, mas a agressão foi até mútua, né? Não justifica, não sou a favor, nada disso, mas não é isso tudo. Então, tem, né? Porque senão, pelo amor de Deus, né? O quê? Não, tipo assim, se a favor achar que tá certo. Não, claro que não. Pelo amor de Deus. Pô. Gente, a mulher é doida, cara. Vai que depois, agora o cara tentar matar ela. Nossa, Deus me livre. Eu tive um pior, cara. Eu tive um que o cara batia na mulher, mas ele tinha problema mental. Você vê como a justiça é complicada, também Maria da Penha. E na época, o meu escritório nem era aqui, era ali no calçadão ali. Aí eu fui contratado e tal, porra, tudo bem, o processo rolando lá, eu consegui colocar o cara em liberdade também e tal. Num belo dia desse lá, ele foi lá pro calçadão lá e foi lá no meu escritório. Eu não estava no escritório, não, sabe? Decidi, foi até bom sair para almoçar, sei lá, não estava no escritório. Eu sei que ele deu um ataque nele lá, ele bateu em 2 pessoas no corredor, bateu num cara lá que trabalha lá no elevador. Foi no calçadão, acho que bateu em uma pessoa, né? E aí a polícia chegou, o bombeiro veio, acho que botou uma camisa de força, levou para o Pedro II. Chegou no Pedro II, ele tentou se jogar lá do 10º andar, sei lá de onde ele estava, a mala maluca daquela lá. Enfim, tocou o terror, tá? Sara, sabe o que eu fiz? Eu reuni a família dele e falei, vou pedir o juiz para internar ele. E eu sou advogado de defesa, mas eu não vou deixar esse cara na rua, porque esse cara pode realmente matar alguém. E isso é muito complicado. Se ele fizer isso, eu estou com minha consciência limpa. Não é por imprensa, por ninguém, porque eu poderia ficar quieto e deixar para lá, mas eu vou fazer isso. A família, em princípio, não gostou muito. Falei, mas se sou eu que estou trabalhando, eu vou fazer. E fiz. Olha, gente, o absurdo é tão grande que eu protocolei aquela petição, ninguém viu aquela petição, o promotor não viu, o juiz não viu. O processo ele foi absolvido por prescrição. Tá? E depois ela voltou para ele voltou para ela. Ele toma remédio controlado e está lá. Mas essas coisas acontecem, Sara, direto. Entendeu? O que mais tem é marido batendo em mulher e a mulher depois volta. Então a mulher espanca o cara também, depois os 2 voltam. Essas coisas malucas tem aí. É complicado. Professor. Sou eu, Fabiano. Boa noite. Eu queria falar alguma coisa aqui da minha prova aqui, que foi como eu estou ouvindo a Sara falar aí, que às vezes a gente até sabe fazer, mas isso é a prática. Eu sei que isso daí eu tenho que começar a fazer, entendeu? De colocar no papel. Às vezes tem muita noção, né, assim, de como a gente chegar na hora, tipo redação, quem não está fazendo todo dia ali, de repente na hora
não faz uma boa redação. O que acontece? Na minha fundamentação aqui, eu coloquei assim, tipo... Aí isso que eu queria perguntar ao senhor. O que acontece? Houve agressão, foi dia 2, os policiais chegaram até o local, né? Com certeza, os policiais de repente não viram nada, só conduziram ele para a delegacia, a vítima e a testemunha, que seria a prima dela, né, se eu não me engano, e foi para a delegacia. Chegando lá, o delegado não arbitrou a fiança, ele poderia fazer isso, né, no caso. Não, mas aí tem violência e grave ameaça. Tem violência. O crime tem violência, pô. Na Lei Maria da Penha não permite isso, não, por causa da violência. Mas então, mesmo que a violência seja leve, no caso? Aí tem a grave ameaça. Por os crimes de violência com grave ameaça, pô, cara, se o cara fala assim, ó, vou te matar, supostamente isso é uma grave ameaça, no calor da emoção. Mas a gente estudou crime de ameaça, a gente já viu que a ameaça, ela tem que ser analisada pelo emissor e pelo receptor, né? Eu posso falar para você, eu posso estar numa sala de aula, pô, a gente discutir na sala de aula, falar, pô, tu vai ver só, lá fora eu vou te pegar. Eu falei de boca para fora porque estava nervoso. Isso é uma ameaça grave? E provavelmente não. Mas você, de repente, poderia ser uma pessoa extremamente sensível, ficar com medo, ficar em pânico e achar que aquilo é uma ameaça grave e ir para a delegacia fazer uma representação. E aí depois a gente ia discutir essa minha palavra, né, essa minha frase verbal de ameaçar. É muito complicado, gente, é tudo muito dinâmico, né? E eu vi, foi o que o senhor falou, acabou de falar aí, eu vi alguns julgados, eu vi alguns processos que no calor da emoção, numa discussão, a ameaça, no caso, depois de uma grande discussão, tipo, igual você está falando aí, vou te pegar e tal, tinha processo que o juiz entendia e liberava, porque teve a discussão. Aí eu coloquei assim, tipo assim, a princípio assim, né, no início, né, fundamentei com a Constituição. Aí eu botei assim, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 66, garante a liberdade provisória como sem fiança para os casos definidos nessa lei. Dessa forma, o presente inciso deriva da presunção de inocência e protege o direito à liberdade, concedendo ao cidadão investigado ou acusado da prática do crime o direito de responder ao processo em liberdade. Tá, aí naquela tese ali que o senhor colocou para falar, eu coloquei artigo 25 do Código Penal. Aí coloquei uma historiazinha, que ele estava em casa esperando a esposa chegar do... Eu vi a tua história, sinceramente, é isso que eu falei no início da aula, então foi o que você colocou. Não é legítima essa sua tese, porque você alegou que ela estava numa festa, e que ele chegou em casa e tal, e ele encontrou ela. Você acha que isso seria uma tese sustentável para sustentar uma legítima defesa? Não, eu não sei se eu entendi errado. Ele estava em casa e ela chegou da festa uma e pouca, né? Aí eu coloquei uma historiazinha lá, que ele estava dormindo, ela foi deitar, foi tipo assim, abraçar ele empurrou, ela caiu da cama, teve a discussão, tipo assim, entrei nessa situação. E coloquei que a única... Mas isso a única testemunha. Mas isso que eu estou falando para vocês. Gente, toda vez que você vai criar uma tese defensiva, a gente tem que criar uma tese defensiva legítima. Quando eu falo legítima, se ela é palpável para ser acatada, pô. O que você colocou ali, sinceramente, cara, se eu sou juiz, eu não vou embarcar nisso nunca. Não tem como você sustentar isso. Entendeu? Você pode sustentar, de repente, e você poderia ter ido para um campo mais técnico, de que houve realmente uma discussão, mas não houve essa lesão, ou se houve, foi uma agressão mútua, né? E aí você tentar ir por um outro lado, para amenizar as coisas. Você pode tentar ir por esses caminhos. Agora, sustentar uma legítima defesa, pelo que você colocou, eu acho que nenhum juiz vai abraçar essa causa. Entendeu? Eu não vejo
como você sustentar isso. Mas é o papel de cada um. Eu, particularmente, acho que não poderia. Entendeu? E quando você falou assim, e muita gente falou assim, eu fui lá para a presunção de inocência, não sei o que lá e tal. Veja bem, eu falei isso na sala de aula e eu acho que eu sou muito lúcido nesse sentido, e já falei isso para vocês. Presunção de inocência, né? Materialmente, ela é inerente ao ser humano, ou seja, você já nasce inocente. Gente, inocente que eu falo, né, é para a questão da agressão. Todo mundo sabe o que é uma faca, você é molecada com novinho já sabe o que é sexo, já sabe o que é cheirar, já sabe tudo isso. Então, presunção de inocência nesse sentido. Então, materialmente, para a questão do tipo penal, todos nós somos presumidamente inocentes. Agora, e aí, portanto, eu poderia falar, e eu particularmente sustento isso, que nesse campo material, a presunção de inocência ela tem que ser absoluta. Não dá para falar que o cara é culpado, tá? Então ela é absoluta, até que se prove o contrário. Agora, a presunção de inocência, processualmente falando, ela não é absoluta. Por mais que eu seja um advogado de defesa, ela não é absoluta, gente. Por quê? Porque eu preciso saber se tanto ela não é absoluta, que eu tenho nas leis infraconstitucionais a possibilidade de quebrar essa presunção de inocência e levar o cara para o cárcere preventivamente. Entendeu? Então, cuidado, tem que separar. A presunção de inocência, ela é absoluta? Imagina se eu estou numa prova oral com você e falo assim, a presunção de inocência é absoluta? Aí você, Se você fala que é para mim, e eu vou te perguntar por quê, você vai discorrer lá e não diferenciar material da processual, eu vou te tirar muito ponto. Porque você tem que mostrar para o cara, peraí, se você não quiser ofender, porque tem gente, a mim não me ofenderia, mas tem gente que é todo melindroso, você poderia ofender, mas você poderia falar, doutor, se nós estivermos falando da presunção de inocência material, que é referente ao campo penal, todos nós temos a presunção de inocência absoluta, porque somos efetivamente inocentes. Até que se prove o contrário através do processo, aí que sim, a presunção de inocência processual, no que diz respeito à liberdade ou cerceamento dessa liberdade, ela não é absoluta, ela é presumida. E se é presumida, pode vir uma realidade, suprimir essa presunção e levar o sujeito para o cárcere. Entendeu? Entendi. E outra coisa que eu fiquei aqui, professor, a tática ali, igual você está falando aí, que de repente a melhor defesa ali seria ou assumir, né, que houve a lesão, mas não foi daquela proporção, até porque, no caso aí, eu acho que se ele quisesse matar a mulher, tinha matado, porque ele estava com a faca na mão. Porém, outra coisa, a revogação da prisão preventiva, porque, tipo assim, eu tentei visualizar, mas aí ele foi preso. O delegado fez o auto de prisão em flagrante, ele foi depois na audiência de custódia, né? Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão dele preventiva. Aí eu falei assim, eu pediria a revogação da prisão, mas aí eu queria saber, tipo assim, um prazo, no caso. Pedir a revogação da prisão, que aí ia ser para vara, né? Para onde fosse o processo dele, né? Como caísse no juiz que fosse o processo, a revogação da prisão. Ou se eu pediria de cara já o HC. Qual seria a melhor tática aí nesse caso concreto? Veja bem o teu raciocínio. O cara foi para a delegacia, da delegacia foi lavrado a auto-prisão de flagrante, 24 horas depois ele foi para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz determinou a prisão preventiva dele. Quem determinou? O juiz da audiência de custódia. Ali não se analisa porra nenhuma de mérito, nada. Olhou, se foi bem tratado, não foi, mas eu acho que é um pouco grave, o juiz foi e decretou a prisão preventiva. Quando ele decreta a prisão preventiva, ele manda esse processo para distribuição. Esse processo foi distribuído e caiu na mão de um juiz, na vara aqui de Bangu, aqui, por exemplo, tá?
Quando caiu na mão do juiz, o juiz que recebeu aquele processo, ele tinha condições, se ele entendesse que aquela determinação daquela prisão preventiva lá, ela não atendesse aos requisitos que ele entende que seria correto, o que ele poderia fazer? Decreto ou relaxa a prisão preventiva decretada pelo juiz da custódia, tendo em vista que não estão presentes os requisitos, determinam, né, que seja, por exemplo, imposto, medida cautelar, tornozeleiro, seja lá o que for. Pronto. Ao MP também, para o MP se manifestar. O juiz poderia ter feito isso. Se o juiz não fez isso, é porque o juiz tacitamente ratificou a prisão preventiva. Então, veja bem, por que eu vou entrar com pedido de revogação para aquele juiz? Eu vou só perder tempo. Foi o que eu fiz. Eu entrei com habeas corpus no tribunal. E voou, o habeas corpus dele voou. O tribunal negou. Eu não precisei nem ir para o STJ, porque, gente, uma semana antes da audiência dele, o habeas corpus dele foi julgado. Eu fiz a sustentação oral dele e os juízes, os desembargadores entenderam que não tinha, é o que eu falo, aí o nosso tribunal aqui é complicado. Não tinham elementos suficientes sobre a possibilidade de colocar em liberdade. Mentira, né? Tinha elemento para colocar o cara em liberdade, mas que fica lavando as mãos com preguiça. Mas eu entrei com habeas corpus. Por quê? Porque o juiz de Bangu, se ele recebeu o processo e não soltou o cara, é porque ele ratificou a prisão. Entendeu? Então, uma semana antes da audiência, o habeas corpus dele levou menos de 2 meses para ser julgado. Foi muito rápido. Entendeu? Porque se fosse demorar, eu iria para o STJ. Mas assim, julgou numa terça, na outra terça era a audiência dele. Eu falei, então vou segurar uma semana, não tem por que eu entrar com habeas corpus agora. Né? Não tem essa necessidade. Então, veja bem, o que você faria ali? Aí é o raciocínio. Pô, eu sei que o juiz da custódia decretou a preventiva, mandou para o juiz, para a distribuição. Caiu na mão de um juiz que vai ser o que vai julgar. Se esse cara não soltou, é porque ele quer manter o cara preso. Então não adianta ficar batendo na porta dele com petição. Pedir revogação de prisão, ele vai fazer o seguinte, vai receber sua petição, vai encaminhar para o MP, vai ficar lá 1 semana, 2 semanas naquela porcaria lá, depois o MP vai vir com uma manifestação provavelmente contrária, né, para soltura, para manter o cara preso. E aí o juiz vai decidir, mantém a prisão preventiva porque estão presentes requisitos do artigo 312. Olha quanto tempo tu perdeu. Tu perdeu praticamente 1 mês. Enquanto você poderia já ter ido com um tribunal para tentar uma sorte melhor. Exatamente. Entendeu? Gente, olha só. Juiz, quando recebeu o processo, se o seu cliente já foi preso na audiência de custódia preventivamente, e o juiz que agora recebeu o processo, que ele que vai julgar, se ele não soltou de imediato, cara, não adianta ficar batendo ali, porque ele não vai soltar. Ele vai soltar talvez na audiência de instrução e julgamento. Foi o que aconteceu. Né? Na audiência de instrução. Ela só não soltou na hora porque ela estava acumulando. Ela falou, doutor, fez para mim, eu vou conceder a liberdade, só me dá um dia aí, porque eu estou cheio de audiência, eu quero fazer com calma. Eu falei, não, pô, não precisa ter pressa não. Quem esperou isso até agora, espera mais um dia. Entendeu? Mas ela concedeu a liberdade dele. Mas depois da audiência. Então, se ela quisesse, ela teria soltado antes. Provavelmente ela ficou com medo. Né? Porque também, uma mulher só já perturba. Imagina 2 mulheres na delegacia. Deve ter falado igual um papagaio duplo, né? A prima deve ter... Aliás, os policiais falaram que quem estava inflamando a coisa não era nem a mulher, era a prima. Mulher do inferno, a mulher perturba. Rapaz. Mulher uma conjunta com a outra é complicado. Então, já viu. Uma tocou terror e já viu, né? Aí a prima encheu a cabeça dela. Ela também já deve ser meio maluca, aceitou e tocou terror na vida do cara. Entendeu? Boa noite. Dúvidas? Boa noite, pessoal. Estava com um problema na internet, por isso que eu entrei agora atrasado, tá bom? Galera, dúvidas, perguntas. Então é o seguinte, eu dei essa dica, mas no geral todo mundo passou aí de boa, não teve nenhum problema. E se a gente tiver período que vem junto, a gente vai bater nessas teclas aí. Mas independente disso, eu vou postar lá no Class a defesa preliminar, só para vocês terem uma
um material de estudo aí, sem nenhum problema, tá? E... Se puder colocar o HC também. Boto o HC. O HC foi no tribunal aqui do Rio mesmo. E, enfim, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, acende fumaça, chama, liga. Boas férias para todos. Né? E vamos ver esse período que vem a gente está junto. Poxa, eu só podia pedir escolher a nossa turma, né? Eu não posso, eu não tenho esse poder. 50 anos de faculdade tem moral para isso. Deixa de fofoca. Tem não. Tem gente que tem muito mais tempo que eu ali, pô. Tu não sabe que os lugares têm seus peixes, têm seus padrinhos. Mas você é barraqueiro, cara. Você consegue isso fácil. Sou barraqueiro não, sei de onde tu tirou isso. É sim. Lá no fundo é que você ainda não descobriu. Mas você vai descobrir um lado, Sara, que você vai ver só. É sim, cara. Você é do penal, não tem como não fazer barraco. Sou doida pra ver um tribunal do júri você fazendo barraco, tu vai ver só, ainda vou filmar. Ô Sara, vê o churrasco aí, Sara. Professor, a gente ainda tá em pandemia, não sei se o senhor sabe disso, né? Mas assim, se marcar, eu vou te avisar. Provavelmente se tiver vai ser no Alex, porque, né? Pandemia, cara, dá pra ir no churrasco todo mundo direitinho, pô. Só se marcar uma confraternização em algum lugar, vamos supor, vai estar todo mundo no Manolo. É assim, igual aquela vez do tribunal do júri? Aham. Então, só se marcar uma situação assim. Vou ver, vou falar com o Alex. Pode ser também. Vê aí, marca com o pessoal aí que a gente vai. Beleza, eu te aviso. Galera, boas férias. Qualquer coisa me chama aí, valeu? Beijo pra todos. Falou, professor. Um abraço aí, boas férias aí. Até semestre que vem. Valeu, abraço, galera. Tchau.